Fala galera, beleza? Bora aqui tá dando continuidade na nossa série de instalações elétricas, hein? Tá ficando bem legal essa série. Pra quem não assistiu ainda os outros vídeos, tá aí no card, você pode estar acompanhando desde o começo. Na aula de hoje, a gente vai estar aqui destrinchando interruptor three-way, certo? A gente já viu nos vídeos anteriores interruptor de uma tecla, interruptor simples, interruptor de duas teclas. E agora a gente vai estar aqui destrinchando interruptor three-way. Então galera, você que está gostando aí do conteúdo dessa série, já deixa o like, comenta aí sua sugestão ou crítica, certo? E compartilha com seus amigos. E a gente vai pro vídeo agora, mas só depois da vinheta. Beleza galera, então bora aqui de fato iniciar nossa aula. A gente sempre vai começar, pelo diagrama multifilar, assim como eu fiz nas outras aulas. Por quê? O diagrama multifilar ele não é utilizado na planta elétrica, vocês já sabem disso quem está acompanhando. Ou então quem já tem esse conteúdo aí na cabeça e está só revisando. Dessa forma, o diagrama multifilar só vai estar servindo para a gente entender o raciocínio do negócio. Depois que a gente entende o raciocínio, a gente só vai para o diagrama unifilar e não bate mais cabeça com isso não. Mas na hora que tiver em dúvida, esquecer, na hora vai botar o interruptor na tua casa, three-way. Esqueceu aí, não quer ir no YouTube pesquisar nem nada, nem no livro, então faz o diagrama multifilar que eu tenho certeza que vocês, desse aqui, vocês vão lembrar. Então, o diagrama multifilar aqui eu tenho primeiro o meu quadro, certo? Aqui, meu quadro de distribuição. E é ele onde eu vou ter acesso aos meus condutores de fase e neutro, certo? Nesse caso. E aí, observe aqui que eu já coloquei meu diagrama unifilar da minha lâmpada, certo? E aqui a única coisa nova que apareceu aí para quem está acompanhando a série é esse interruptorzinho aqui, que ele é o chamado interruptor three-way. Observe que cada tracejado desse é um interruptor, certo? Então aqui eu tenho o meu interruptor T1 e aqui eu vou chamar ele de T2, beleza? Interruptor T2. E aí, como eu disse, esse tracejado aqui, ele é apenas um interruptor, ou seja, ele é apenas um bichinho desse aqui, ó, certo? Então, o interruptor three-way, se tu quer botar aí no teu quarto, vai ter que comprar dois interruptorzinhos desse aqui, certo? Porque esse aqui é apenas esse, e aí tu compra mais um e faz o T2. E aqui eu não achei nenhuma imagem assim, ele mostrando ele as costas dele, certo? Então, eu desenhei aqui, ter algo mais ou menos assim, vai ter 3 pinos, certo? Sempre vai ter assim esses 3 pinos. Pode ser um pouquinho mais, pode estar diferente aqui a configuração, mas vai ter basicamente aí 3 pinos. E quem são esses 3 pinos que a gente vai utilizar? Agora, vamos aqui estar destrinchando, certo? Como é que a gente vai estar ligando esse interruptor. Aqui eu já fiz algumas coisas, certo? Eu já adiantei, porque a gente já viu nas outras aulas. Então, o que é? Aqui eu tenho minha fase, certo? Passo pelo disjuntor, certo? Isso aí a gente vai detalhar lá na frente. Só um dispositivo de proteção, DTM. E aí a fase eu vou botar agora no pino central do interruptor three-way, ou seja, no pino aqui no borne do meio, certo? Então eu coloco meu condutor de fase no pino central, no borne central. E aí, dentro desse interruptor, ele vai ter essa chave, certo? Você querendo ela ou não, a não ser que você quebre ele, mas ele já tem essa chave. Na hora que tu aperta a tecla aqui, ó, apertei aqui a minha tecla. Então essa chave sai dessa posição e desce aqui para essa outra posição, certo? Então ela vai unir o borne central com o de cima ou o borne central com o de baixo. Então, cada vez que tu clica aqui no interruptor, ele vai alterar a posição dessa chave. Entendido isso? A gente agora vai passar agora os condutores de retorno do three-way. Por exemplo, ó, aqui você tem a fase, você joga no pino central, como eu acabei de falar. E agora, o que você vai fazer com entre esses dois outros pinos? Por exemplo, aqui eu falei que você tem 3 bornes. A fase aqui no interruptor T1, no three-way T1, você coloca no centro aqui, certo? No borne central. E o que você faz com esses outros dois que sobraram? Você simplesmente vai conectar ele com o borne superior e inferior do próximo three-way que ele vai ser conectado. Então, vamos fazer aqui a conexão. Então, galera, já fiz aí, certo? Puxei aí um condutor do pino aqui superior para o outro superior, inferior para inferior, certo? E aí, agora a gente vai ter que dar nome a esses condutores. E qual é o nome que a gente vai dar para eles? A gente também vai chamar eles de retorno, certo? E aqui vamos supor que essa lâmpada esteja no comando A. Lembrando que a gente já falou sobre o comando nas aulas anteriores, que é a tecla que vai acionar aquela lâmpada, certo? Ou seja, aquela lâmpada que está sendo acionada pelaquela tecla de comando A, a lâmpada também é do comando A. Só revisando aí o que a gente já viu na aula anterior. Então, vamos dizer aqui
que esse three-way é o de comando A. Então, como vai ser o nome desses condutores de retorno? Então tá aí, eu chamei ele aqui de retorno A1, beleza? Então os dois vão ser chamados de retorno A1. E agora, esse pino aqui, que seria o nosso retorno propriamente dito, certo? Se você observar aqui, esquecer essa anotação de three-way, lembrar só do interruptor simples, o pino que sai daqui, certo? O que secciona a fase, que vai até a lâmpada, é chamado de retorno, certo? Então aqui também vai ser um retorno. E aí, para diferenciar desse retorno aqui entre os three-way, a gente vai chamar ele de A2. Beleza, galera? Porque na hora que eu falar em A1, você vai saber que é esses retornos aqui entre os interruptores three-way. E quando eu falar em A2, você vai saber que vai ser o retorno que sai do último three-way, certo? No caso o T2, e vai para a lâmpada, que aí você não se perde. E aí a lâmpada vai ter que fechar no neutro, certo? Então já está aqui o Nzinho ali simbolizando o neutro. Então eu liguei aqui meu interruptor. E agora bora ver se está funcionando mesmo, certo? Observe aqui essa condição inicial. Aí eu lhe pergunto, essa lâmpada ela vai estar ligada ou vai estar desligada? Então vamos analisar. Então eu tenho aqui minha fase, certo? A chave está ligada para cá. Pronto, chegou aqui nesse pino, pronto. Não tem contato entre esse pino e esse, ou seja, minha lâmpada está desligada. Então como é que eu faço para ligar ela? Eu aperto o interruptor T1 na tecla, ou então aperto o interruptor na tecla T2. Qualquer um dos dois que eu apertar vai acionar. Por quê? Escolhe um aí. Pronto, tu chutou T2. Então, tu vai apertar a tecla do T2 e o que é que vai acontecer? Imagina essa tecla azul aí, é a nova posição aqui de T2, certo? Então, esquece a vermelho, agora você vai ficar só com azul. Então, vamos lá de novo. A fase está aqui, conectou com esse pino, e aí ela vem para cá. O azul agora está conectado, lembra? Passou para cá e aí fase na lâmpada e no outro lado neutro. Então ela vai acender, pois tem uma diferença de potencial, beleza? E um caminho. Vamos agora desligar ela. Aí tu fala, você pode desligar ela apertando T1 ou T2. Vamos apertar agora o T1. Vamos dizer que tu apertou aí o T1. Pronto. Então se tu apertou a tecla do interruptor T1, ela vai estar agora nessa posição azul, certo? Então a vermelha você desconsidera ela, você não existe mais essa tecla aqui, certo? Essa setinha fechando. Então vai lá, a fase está aqui, e aí ela encontra com esse pino, vem para cá, e aqui está aberto, certo? Lembrando que não existe mais a tecla aqui vermelha. E aí minha lâmpada está desligada, ou seja, se eu aperto essa tecla T1, a lâmpada liga, se eu aperto ela, desliga, e aí assim vai, certo? Então tá aí o nosso diagrama multifilar destrinchado. Mas aí, galera, como eu quero que vocês fixem mesmo isso aí na cabeça de vocês, nunca mais sai, porque eu vejo muita gente tem dificuldade com isso aí, eu vou estar agora mostrando isso aí via software, certo? O software aqui que eu vou utilizar é o Multisim. Então, bora lá. E agora, galera, bora estar fazendo aqui esse mesmo exemplo que a gente fez aí acima, certo? O raciocínio. Agora a gente vai estar utilizando aqui o software para vocês entenderem melhor, porque muita gente tem essa dificuldade. Então, galera, observe. Aqui eu tenho minha fonte de tensão alternada. E aqui ela está ligada no pino, aqui, como se fosse o pino central do interruptor, certo? Aqui é só uma forma diferente de estar desenhando, porque no software não tem um pino daquele jeito que eu desenhei para vocês. Mas aí vocês podem entender que aqui ele tem duas posições, certo? E aí aqui eu chamei de interruptor T1 e aqui o interruptor T2. E como a gente viu aí, a gente passa os dois retornos ligando os interruptores, né? E depois o retorno principal aqui, que sai do centro do outro interruptor, e vai direto para a lâmpada, esse retorno. E aí eu fecho aqui a lâmpada com o neutro, voltando lá para a fase. Esse símbolozinho aqui que vocês estão vendo, desconsidere ele, certo? É porque para rodar o software você precisa colocar um ponto de referência, mas desconsiderem ele aqui. No nosso caso não vai interferir, não é aterramento, beleza? E agora, observe que nas condições aqui de T1 e T2 iniciais, a lâmpada está desligada, certo? Então se eu alterar aqui a tecla T1, observe que a lâmpada ligou. E aí, se eu alterar aqui a tecla T2, ela vai acontecer, vai desligar, né? Porque aqui vai vir a corrente e aqui vai estar aberto. Ó, vem aqui a corrente, está aberta, ou seja, não tem como essa lâmpada estar ligada, certo? Então, a lâmpada desligou. Galera, um exemplo muito prático que a gente vai encontrar o interruptor three-way é, por exemplo, em quarto, certo? Você vai ter um interruptor ali perto da porta, vamos supor que é nosso T1, e outro interruptor perto da sua cama. Então, imagine a seguinte situação.
Tu vai chegar de noite para entrar no teu quarto, certo? A luz está desligada, então tu vai ligar aqui o interruptor T1, a luz vai acender. E aí, tu vai lá para tua cama, certo? Na hora que tu deitar na tua cama, do lado ali, tu deitado, tu consegue acessar o interruptor T2 e aí tu aperta e desligou. Então não precisa de noite aí tu sair levantando para apagar a lâmpada e voltar para a cama, certo? Isso aqui é muito bom, galera, para quem tem mais problemas de locomoção, certo? Por exemplo, pessoal mais idoso ou que tem algum tipo de necessidade, certo? Especial. Então, estejam pensando em sempre quando vocês for colocar um projeto elétrico, sempre é bom pensar quem vai ser os moradores ali, se você tiver o acesso. E aí você colocar o interruptor three-way, certo? Aqui em casa, por exemplo, minha avó, eu coloquei o interruptor three-way no quarto dela e facilita muito a vida dela, certo? E aqui você também tem a situação inversa, certo? Imagina aí que tu dormiu e aí tu vai acordar lá no teu quarto, né? Obviamente. Aí a luz tá apagada, porque tu apagou. Aí tu quer ir no banheiro, então, deitado mesmo, tu aperta a tecla T2, liga a lâmpada e aí tu pode desligar aqui a lâmpada depois que tu sai do quarto e aí vai pro banheiro. Quando tu voltar do banheiro, o mesmo processo. Liga a lâmpada na entrada da porta e depois desliga a lâmpada na cama. Agora, galera, bora aqui pro diagrama unifilar, certo? Aquele diagrama que vai estar na planta elétrica, aquele diagrama que teu professor vai cobrar na prova, beleza? Não vai ser um multifilar não, muito difícil. Então, espero que você tenha entendido aí a noção que eu quis passar para vocês nos exemplos acima, certo? Passei o software também, tomara que tenha ajudado. Você diga aí nos comentários se o software facilitou ou não, certo? O aprendizado de vocês aí, nessa parte do interruptor three-way, se ficou claro. Se não, vou postar outro vídeo aí tentando explicar de uma outra forma para ver se você consegue entender. Então, sem mais conversa, bora aqui pro diagrama unifilar. O que é que tem de novo aí que você ainda não viu? Pronto, achamos. Esse interruptorzinho aqui com a bola preenchida, certo? Qual foi o interruptor que a gente utilizou na aula anterior, certo? Nas aulas de comando simples, certo? Que não era three-way, é interruptor simples, ou de duas teclas. Era esse interruptor aqui, certo? Com esse pirulitozinho com a bola aqui aberta. E agora, ele vai estar com a bola fechada. Galera, é só isso como é que eu simbolizo o interruptor three-way, certo? E tem muita gente que esquece isso aqui na hora da prova, viu? Então, bora lá. Eu coloquei aqui o interruptor three-way aqui, certo? O T1. E coloquei outro aqui, o T2. Posições aqui aleatórias que eu joguei só pra gente treinar. Aqui eu tenho o meu ponto de iluminação, certo? Onde vai estar a minha lâmpada conectada. E aqui em cima eu tenho o meu quadro de distribuição, onde eu vou ter acesso aos condutores de fase e de neutro. Então, bora agora tá ligando aqui essa lâmpada. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer, certo? Eu tenho que pegar o condutor de fase e jogar no pino central do three-way T1, certo? Igual tá lá em cima. Se você não compreendeu bem, peço que você volte o vídeo um pouco para ver de novo, que aí dá certo. Então vai lá, vou pegar o condutor fase e colocar no pino central aqui de T1. Depois que eu fiz isso, eu vou pegar os retornos aqui que saem do interruptor T1, certo? Aqueles dois pinos que sobraram, e eu vou levar eles para o interruptor T2. E o interruptor T2 vai sobrar aqui o pino central, certo? E o pino central, que seria o retorno A2, eu vou estar jogando ele na lâmpada. E depois eu fecho o circuito da lâmpada com o neutro, puxando para o quadro de distribuição. Então bora estar fazendo isso. A primeira coisa que você vai ter que fazer é criar os caminhos, certo? Então eu vou agora criar os conduíte, certo? As gargantas aí, o eletroduto, como a gente viu já nas outras aulas. Então, galera, puxei aí os eletrodutos, certo? Já tá todo mundo aí, tem caminho para todo mundo, certo? E agora eu vou estar puxando efetivamente agora os condutores. Como eu já expliquei, certo? Vou passar o condutor fase do quadro de distribuição até o interruptor T1. Então, eu vou aqui agora. Passei daqui para cá, certo? Condutor e fase. Passei do quadro de distribuição para a caixa de iluminação. E agora eu tenho que passar ele para o interruptor T1. Então, vou puxar aqui. Pronto. Joguei aí a minha fase lá do quadro de distribuição até o interruptor T1. E agora, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso passar os dois retornos do interruptor T1, dois retornos A1, certo? Passar lá para o interruptor T2. Então, eu vou estar aqui agora fazendo isso. Então, o retorno, o diagrama unifilar dele é esse tracinho aqui pequeno, certo? Ele não é diferente da fase, que ele não atravessa. E aí eu coloco o nome dele aqui em cima, certo? O comando dele vai ser o A1. Então, saí com os dois condutores para cá, para a caixa de iluminação. E agora vai passar só pela caixa de passagem, certo? Ele não vai estar ligado na lâmpada. E vai jogar lá para o interruptor T2.
Então vamos fazer isso agora. Pronto, galera, joguei já aí os dois retornos A1 para o interruptor T2, igual a gente viu no diagrama multifilar. Então eu saio aqui do interruptor T1, os dois retornos A1, e aí depois eu jogo para T2 os dois retornos também A1, certo? E aí fechou. O que está faltando aqui agora para o T2 é o pino central, não está ligado em ninguém. Então eu tenho que vir com um condutor aqui dele até jogar na lâmpada, certo? Então a lâmpada está aqui na caixa de iluminação, então eu vou ter que estar passando dentro desse eletroduto aqui. Pronto, galera. Então já agora passei aqui o condutor de retorno A2 para a caixa de iluminação. Observe que aqui eu tinha um Azinho aqui, aí se eu botasse aqui ficava espremido. Você também pode estar colocando aqui na parte de baixo da cota, certo? Não tem problema não, porque aí às vezes fica até mais organizado. Então eu passei o condutor de retorno A2, ligando o interruptor T2, certo? Até a caixa de iluminação vai ligar na lâmpada. Pronto, tá faltando o que para essa lâmpada ligar? Só tá faltando um condutor, que é o condutor de neutro. E ele vai vir da onde? Do quadro de distribuição. E vai para onde? Para a caixa de iluminação. Então, apenas nesse condutor aqui, certo? Nesse eletroduto aqui, melhor dizendo. Pronto, galera. Fechei aí o diagrama unifilar daquele circuitinho ali, certo? Então, eu tenho aqui um ponto de iluminação e aqui dois interruptores three-way. E aí eu vou estar... Esse aqui vai ser meu interruptor 1 e esse é o 2. Isso porque eu decidi nesse exemplo. Então fica ligado que o professor que vai decidir para você onde vai ser o T1 e o T2. Galera, o que eu tinha para mostrar para vocês no vídeo de hoje era isso. Se você gostou do conteúdo, achou que acrescentou alguma coisa aí para você, então deixe seu like, compartilhe aí com seus amigos, certo? Que a prova já é amanhã, senão vai todo mundo para a final. Valeu!